Oi pessoal, hoje amigos e família, meus parentes, pessoal que se inscreveu, muito obrigado por se inscrever aqui nesse canal. Hoje eu vou falar sobre filho. Desde quando somos filhos? Desde sempre somos filhos de Deus. Como funciona essa parte de filiação? Deus ser nosso pai, espiritualmente, fisicamente, como que funciona? Vou falar rapidamente em um vídeo curtinho aqui, breve, com alguns insights, algumas referências para que vocês possam refletir e aprender mais, e a gente possa aprender junto e estar se fortalecendo na fé e no propósito. Filho desde quando? Deus formou Adão, profundo, a gente parar e ler com calma ali Gênesis, que Deus formou Adão com as próprias mãos. Isso dá uma profundidade de ser especial, de individualidade, como Deus criou Adão. Hoje no mundo, se fizer uma estatística, são milhões, centenas de milhões de pessoas que nascem ao mesmo tempo. Você parou para pensar que Adão foi feito somente ele, exclusivamente ele ali, Deus com as próprias mãos ali, apalpando mesmo e tocando nele, fazendo cada detalhe. Olha como que é impressionante como a Bíblia relata que Adão foi formado, né, com as suas próprias mãos. Eu vou citar alguns personagens desde Adão do Antigo Testamento, mas fica aí, continua vendo esse vídeo que você vai entender aonde a gente vai chegar e a profundidade sobre a nossa filiação em Deus através do Espírito Santo, através do sacrifício de Jesus e de tudo que o próprio Deus fez para nos aproximar, tá bom? Então, seguindo aqui como que foi profundo quando Deus criou Adão. Deus criou Adão e depois que Adão já estava lá com Deus no Éden, Adão ouvia Deus todos os dias. Deus caminhava ali, toda a Bíblia diz que na virada do dia ele chegava até Adão, conversava, Adão ouvia Deus, estava frente a frente com Deus em todos os dias, tendo um relacionamento com Deus, Deus dando suas diretrizes, o que Adão precisava fazer, seu comportamento, sua conduta ali no Éden, e Adão obedecia e vivia harmoniosamente com Deus. Até que veio a queda, né? Até que veio a desobediência ali, a serpente e Eva, você conhece a história, não quero muito ficar falando sobre, focado na queda ou Adão, porque tem sobre a filiação que a gente precisa falar. Eu vou andar rapidinho, então de uma forma resumida, tá legal? Para que você fique até o final e entenda qual que é o foco da nossa mensagem. Então, até a queda, Deus tinha ali com Adão um relacionamento, mas um relacionamento profundo e verdadeiro, e estavam assim diariamente conectados. Aí veio a queda, e no Antigo Testamento, depois de Adão, teve homens incríveis que andaram com Deus. Teve Enoque, aí teve Noé, que veio depois de Enoque. Mas a Bíblia fala muito pouco de Enoque, mas é interessante você ver lá, quando fala de Enoque, fala que Enoque andou com Deus. Esse andou com Deus que eu interpreto que uma forma de obediência, de saber que Deus é e saber quem Deus é, porque ele não tinha referência. Eu vou falar isso sobre outros personagens também. Qual a referência que Enoque tinha sobre Deus? Enoque não tinha nenhuma referência, não existia a Bíblia ainda. Ele estava com a vida dele escrevendo o começo da Bíblia. Então não existia a Bíblia, não existia profetas, não existia ainda antes dele para falar para ele sobre Deus. Então ele conheceu Deus com o próprio Deus entrando assim em contato, né, entre aspas, em contato com ele, Deus falando com ele entendendo que era Deus e obedecendo e seguindo ali os preceitos de Deus. E da mesma forma Noé. Noé também, sem pouca referência anterior, não existia Bíblia, não existia igreja, nem sinagoga, para pensar assim no Antigo Testamento. Não existia referência de alguém que pregasse para Noé, alguém que falasse de Deus para Noé. E Noé passou mais de 100 anos construindo a arca dentro da promessa que Deus tinha para ele, que Deus tinha falado com ele. Então é uma relação, um relacionamento, um conhecimento com profundidade com Deus. Aí também teve Abraão. Abraão, assim, já tinha outros profetas na época de Abraão,
Mas quando Abraão foi chamado por Deus, qual era a referência de Abraão? Também não existia Bíblia ainda. Não existia Bíblia, ele ainda não foi por meio de profeta que ele, ou sacerdote que ele encontrou Abimeleque depois, se não falha a memória, depois a gente consulta. Se estiver errado, alguém reage depois aí embaixo nos comentários, se não for esse o nome se for o nome do sacerdote que ele encontra depois na sua peregrinação, mas enfim, ele não tinha uma referência. Ele não teve uma referência de alguém que falasse de Deus para ele. Foi o próprio Deus que chamou ele, ele teve essa relação de obediência com Deus. E no Antigo Testamento como um todo, Deus chamou o povo de Israel de filhos. Mas, porém, pelo que eu estudei, e aqui estava refletindo sobre isso, Deus falava filhos sempre no plural, sempre chamava o povo de Israel de filhos. E muitas vezes falava, eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Então tinha muito essa relação de Deus com misericórdia e salvação dessa forma. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Como filhos, teve lá em Êxodo 22 e 2 Samuel 7,14, Êxodo 4, 22 e 2 Samuel 7,14, quando Deus chama ali o povo de Israel de filhos. São duas referências que eu anotei, né, que chama o povo de Israel de filhos, mas sempre no plural. E voltando um pouco dos principais personagens que eu comentei, que é Adão, Enoque, Noé e Abraão, olha a profundidade da relação que eles tiveram com Deus. Se você não conhece a história, vale a pena dar uma... Até se você já conhece, dá uma lida lá no Gênesis. Esse personagem está todo no Gênesis, dá uma lida lá no livro de Gênesis, sim, bem com calma, pausadamente, uma lida com o intuito de estudar mesmo, de refletir, de conhecer, entender melhor, para conhecer a Deus. Ler a Bíblia dessa forma, no intuito de conhecer a Deus e se conhecer também e ver como, como Deus age, como Deus é. Esses homens, eles não tinham referência, eles conheciam Deus porque pela voz de Deus, pelo que Deus falava. E a nossa forma de conhecer a Deus, a gente tem a palavra dele hoje. Então, hoje a gente sente e sabe que está vivendo, a nossa geração vive na melhor fase da história bíblica e da história da redenção, porque hoje a gente tem a Bíblia, hoje a gente é pós Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e fez a obra perfeita, nos aproximando de Deus. Vou falar um pouco mais sobre isso já já, mas a gente está numa janela histórica, na melhor janela histórica, que é da graça. Hoje a gente tem a palavra de Deus na mão, a palavra de Deus aqui no celular, no vídeo, no computador, a palavra de Deus como livro. Então todas ou quase todas as línguas em traduções. Então a gente vive nessa melhor janela, sabe, da histórica, que é a janela da graça, da redenção de Deus, né? E é interessante e profundo observar e saber e sentir como o relacionamento de todos eles, se for falar de cada um aqui, cada um daria um vídeo de muito longo, de muito tempo, se a gente for se aprofundar dentro das características da relação que cada um desses homens do Antigo Testamento tiveram com Deus. Mas voltando um pouco lá em Adão, Adão foi formado de uma forma especial, única e exclusiva por Deus com as próprias mãos. E é interessante saber, esse é um insight que talvez seja chocante. Se você achar alguma coisa diferente, pode deixar aqui nos comentários, mas Adão nunca foi chamado de filho. Deus nunca chamou Adão de filho. Já parou para pensar nisso? Que Adão, com toda a exclusividade, toda a intimidade, tudo que a convivência, o relacionamento que ele tinha com Deus, Deus nunca chamou Adão de filho, chamava pelo nome. Já é um grande privilégio ouvir Deus chamando pelo nome, Adão, Adão, mas nunca Deus chamou Adão de filho. Então, e você tem grandes homens também no Antigo Testamento que tiveram um relacionamento com Deus, até o que eu não citei, mas é além de Adão, além de Noé, Abraão, tem Jacó, enfim,
todos os grandes heróis da fé do Antigo e Novo não, mas do Antigo Testamento, Moisés, para pensar Moisés, a importância que Moisés teve com Deus, a importância que Moisés teve em relacionamento com Deus, que ele subia no monte e pediu para Deus que ele pudesse ver a Deus, ele viu ali Deus passando na fenda da rocha ali, e não foi chamado de filho. Deus não chamava de filho. Quando Deus chamou Israel de filho, ele chamou no coletivo, a todo o meu povo. É lógico, faço parte do povo, eu sou filho, mas ele falava da nação. A nação é filho, a nação de filhos. Era um coletivo, a nação sendo como um corpo, sendo filho, mas não individualmente. Hoje, com Jesus, aí é a segunda parte. Agora, vamos falar um pouco dessa janela temporal que eu disse, essa janela temporal que a gente vive na melhor fase assim, histórica e bíblica da redenção. Que agora, depois de Jesus, nós vivemos e recebemos o poder de ser chamado filho. Parou para pensar que você que crê e que é testemunha de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição, você que frequenta uma igreja, você que já entregou sua vida para Jesus, você é chamado de filho, é um privilégio, assim, e também uma responsabilidade que nem Adão teve. Nem Adão na sua profundidade de relacionamento, nem Abraão, nem Enoque, que foi é, arrebatado, né? A Bíblia diz, cada tradução fala usa uma palavra diferente, subtraído, não foi achado, algumas traduções falam assim, mas Enoque que Deus o levou com vida para si mesmo. Enoque era conhecido, assim, os teólogos dizem, estudos e, e comentários assim, sobre esses aspectos dos estudiosos, historiadores bíblicos e teólogos, como um amigo de Deus, da mesma forma que Abraão foi amigo de Deus. E Moisés, que foi assim, de suma importância no Antigo Testamento até hoje para Deus, e foi tão próximo de Deus, e depois que ele morreu, a Bíblia diz que Deus ocultou ou tomou o corpo dele ou guardou o corpo de Moisés. Então, sabe, a importância de ter uma proximidade e relacionamento. Deus sabe quem conhece todas as pessoas, sabe quem são, mas Deus tem relação de amizade, sabe, uma relação até de sociedade que tão profundo que esses homens faziam a obra de Deus, que eram praticamente sócios de Deus trabalhando ali no ministério dentro do plano de redenção que Deus tinha. Então a profundidade que essas pessoas tinham. E hoje a gente, nós nessa nossa era moderna, a era da graça, a gente faz tão pouco, é tão pouco, às vezes a gente até se esquece que Deus sabe quem somos, conhece nosso nome, mas lá em João 1,12 fala que todos que receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Então, sempre gosto de lembrar do tamanho e da profundidade do ministério e da ação de Jesus na história da humanidade. Não só na minha ou na sua vida, mas na história da humanidade. O ministério de Jesus, o sacrifício de Jesus é mais profundo do que podemos imaginar. Todos os dias que meditarmos, que estudarmos e nos aprofundarmos sobre isso, vamos descobrir o quão profundo foi o ministério de Jesus, tudo que ele fez em vida, que já gravei um vídeo sobre isso, tem aqui embaixo a relação dos vídeos sobre isso, sobre o foco de Jesus, a disciplina de Jesus, o ministério, o que era, o que Jesus veio fazer, porque Deus encarnou aqui na Terra, encarnou, nasceu através de uma virgem e foi concebido daquela forma, e porque Deus enviou seu próprio filho para cá. Qual é o motivo, qual é a razão? Tem um vídeo sobre isso, mas lembrando aqui, foi para cumprir o plano de redenção. O plano de redenção que Isaías, Ezequiel, Jeremias, os profetas tinham já predito no Antigo Testamento, ali 400, 700 anos antes de Jesus, como seria, Jesus viria, né? E tão profundo que se for citar todos os detalhes, a gente
dar um vídeo, um tema só dos detalhes sobre a vinda de Jesus e sobre as peculiaridades que tem em torno de Jesus. Mas uma das peculiaridades assim que tem, e uma das coisas assim que são extraordinárias, é que o anjo falou para Maria que o nome dele seria Jesus. Não foi Maria que escolheu o nome. A Bíblia, segundo o relato bíblico, não foi Maria nem José escolheu o nome. O anjo falou: o nome dele vai ser Jesus. O nome sobre todo o nome, o nome qual tem autoridade. Então o nome dele já havia sido escolhido nos campos celestiais por Deus, para que fosse já tinha sido nomeado um nome sobre todo o nome quando ele veio. E foi tão grande, tão forte, tão profundo que ele resgatou a gente do pecado, das trevas e da morte, porque ele foi o primeiro em tudo. Então até a Bíblia diz: o alfa e o ômega, e será o fim. Ele foi o primeiro a voltar, a retornar dos mortos. Ele veio e venceu a morte. Ele veio e venceu a morte para quê? Para nos dar vida no nosso lugar. Porque estávamos condenados já. Somos condenados, já éramos condenados. A Bíblia diz que todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Destituídos é separado, é retirado. Foi retirado de nós. A gente está separado da glória de Deus. E Jesus veio para isso. E todo aquele que o recebe tem o poder de ser feito filho de Deus. Acho que quando fala de poder, segundo a escritura lá em João, capítulo 1, versículo 12, quando fala de poder, eu consigo entender dentro desse poder até um pouco da palavra responsabilidade. O que seria esse poder? Seria a responsabilidade de ser filho de Deus e ter uma conduta conforme Deus espera. Ter uma conduta conforme do Filho de Deus. Que são os princípios morais e básicos de fé e amor, que é isso que importa para Deus, isso que Deus quer. Deus chama de filho aquele que tem essa conduta. Deus chama de filho esse que tem esse comportamento, que tem esse poder. Esses são os filhos de Deus, que tem esse poder na conduta e na ação individual, na forma de viver. Não só que eu fui na igreja no domingo, porque eu orei, porque eu jejuei um dia ali, e quando isso passou tudo muda, não. A transformação de vida real, de fato, viver conforme as leis de Deus, o amor, a gratidão, o relacionamento, de relação com Deus, de que Ele seja Senhor. Então a profundidade que Jesus deu além da salvação, eu acredito assim, e penso dessa forma, que se fôssemos salvos, Jesus falasse assim, ó, está escrito na Bíblia lá, agora vocês são salvos, purificados estão seus pecados, vão ser servos no reino dos céus. Amém, glória a Deus, porque se for servo no céu é melhor do que ser o príncipe no inferno. Não faz sentido? Ser servo da onde está Deus, ser um servo na presença de Deus, ser um servo na presença de Jesus seria melhor do que qualquer outro título onde Jesus não está, onde Deus não está, né? Então, para a gente entender essa profundidade, esse privilégio que foi a complexidade e tão extensa que foi a obra de Jesus, sua morte, sua ressurreição, é entender que lá atrás Adão, com toda a exclusividade que foi criado, com todo o planejamento que Deus tinha sobre ele, e Deus falou ali na Trindade, façamos ele conforme nossa imagem e semelhança. Então, o projeto, obra-prima de Deus, que foi Adão lá no Éden, Deus nunca o chamou, ele nunca teve esse poder, esse privilégio de ser chamado filho. E hoje eu e você temos esse privilégio, se receber o Senhor Jesus, saber, ser testemunha, né? O Senhor Jesus crer que Ele morreu e ressuscitou em nosso lugar, que Ele morreu para pagar pelos nossos pecados, pecado que a gente já tinha, consciente ou inconscientemente, já estávamos condenados. A Bíblia diz que aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então essa a profundidade e a importância e a seriedade daquilo que Jesus fez. Então se você está ouvindo de repente pela primeira vez sobre Jesus desse aspecto,
Saiba que isso é muito importante, isso não pode ser deixado para depois se você ainda não fez isso na sua vida. Se você ainda não reconheceu que Jesus é Salvador, que Jesus morreu para salvar a sua vida, que Ele foi um sacrifício perfeito de Deus ali, replicando aquilo que acontecia no Antigo Testamento. Ele era foi um homem sem pecado, um homem que era Deus encarnado, obviamente que sim, mas ele escolheu, ele decidiu não pecar, ele decidiu seguir o plano e o propósito de Deus para a vida dele, a fim de nos salvar. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E aí poderia continuar dizendo, não continua, mas assim, algo que eu gosto de pensar aí, uma imaginação doida na minha cabeça, é que Jesus também amou o mundo de tal maneira que, sendo escolhido para morrer nesse propósito tão duro e difícil, ele amou o mundo de tal maneira que ele foi até o fim. Ele foi até o fim, ele cumpriu, e hoje ele vive com poder, grande glória, e logo ele voltará. Então espero que você se lembre disso, reflita sobre esse privilégio que você tem aí na sua casa, você está vendo no seu celular, onde você estiver, que você tem o poder de ser chamado filho de Deus, desde assim, a partir de quando receber o nosso Senhor Jesus. Legal? Muito obrigado por você chegou até aqui. Se você assistiu esse vídeo até aqui, compartilhe com alguém que ainda não sabe, que não conhece essa mensagem. Que essa mensagem chegue para o maior número de pessoas, para que saiba que isso é de suma importância. Se não fez isso na sua vida, ainda faça. E quem não fez, ainda precisa fazer, porque isso é muito sério. Reconhecer que Jesus é o Salvador, porque logo ele virá, e será no piscar de olhos. Então não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo de refletir ou de decidir. Será abrupto, será de uma hora para outra, será muito rápido. E a decisão tem que ser tomada o quanto antes para que seja de fato salvo e viva com o Rei na glória. Legal? Muito obrigado. Deus abençoe todos.